Muito bem, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre o domingão de NFL, né? Tivemos mais um domingo recheado de jogos, né? Alguns jogos bem emocionantes, né? Jogos decididos na reta final. Tivemos algumas surpresas, tivemos invencibilidades sendo quebradas. Tivemos times conquistando suas primeiras vitórias na temporada. Então foi um domingo muito legal, né? Foi uma rodada muito bacana. E aí, pra gente começar bem o dia, pra gente começar bem a semana, vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um dos jogos de ontem, tá bom? Então, antes de começar, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera, que é sempre muito importante para divulgar o conteúdo, para divulgar o canal para mais pessoas. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, porque aí você garante 10% de desconto e vai por mim. 10% de desconto faz diferença. Faz diferença, então anota a dica, SWISH10 na Centauro. E vamos aqui começar então com o primeiro jogo do domingo, que foi Minnesota contra Cleveland Browns, né? Minnesota bateu a equipe do Browns por 21-17. Foi um jogo onde Cleveland liderou durante a maior parte do tempo, né? A defesa fazendo um bom trabalho. Só que aí, na reta final, nos 3 minutos finais, o Carson Wentz conseguiu liderar uma excelente campanha para Minnesota, que foi finalizada com o Jordan Edson ali conseguindo o touchdown da vitória. Então foi uma vitória heróica de Minnesota. Minnesota que tá sofrendo demais com lesões. Para além do J.J. McCarthy, que segue machucado, e é por isso que o Carson Wentz está jogando, o time tava sem 3 titulares na linha ofensiva. Então era um time com uma linha ofensiva longe da ideal, com um quarterback longe do ideal também, e mesmo assim conseguiu vencer, o que mostra, né, o quão bom é o senhor Kevin O'Connell, né? O Kevin O'Connell, ele tá na disputa pra ser o head coach mais subestimado da NFL, porque é impressionante como ele não é elogiado do jeito e na quantidade que deveria. Kevin O'Connell, ele é muito bom, mano. O que ele tá tirando desse time, o que ele tá tirando do Carson Wentz, é bizarro. É bizarro. Né? Cara, extremamente criativo. Ontem, o touchdown ali que eles conseguiram com o Cam Akers dando passe. Cara, quantos head coaches conseguiriam desenhar e fazer essa jogada ser bem executada do jeito que foi? São poucos, cara. São poucos. Então, é um puta técnico e grande vitória. Grande vitória mesmo de Minnesota. Pelo lado de Cleveland, a defesa fez o seu trabalho. Só que, cara, sofreram muito no ataque, né, cara? O ataque de Cleveland é um grande problema, né? Ontem o Dylan Gabriel fez a sua estreia, jogou bem, tá? Eu até gostei do que eu vi do Dylan Gabriel, foi bem ali nos momentos ali na red zone. O Judkins fez um ótimo jogo, correu para 110 jardas e tal, mas falta volume, falta opção. Ontem também o ataque foi muito indisciplinado, foram muitas faltas ali, especialmente o Livingston, né, o offensive tackle ali, né, muitas penalidades ali dele. Então, inclusive, por conta dele, um touchdown do Judkins teve que ser anulado, um touchdown de 56 jardas. Então, para além da falta de talento, da falta de opções, o time também deu uma porrada o ataque, né, deu uma porrada de tiro no próprio pé. Então, foi um jogo difícil para Cleveland. Eles sentiram o sabor da vitória, mas no fim saíram derrotados. Grande resultado aí de Minnesota. Na sequência, a gente teve o Colts passando por cima do Raiders, 40-6, sem desenrolo, sem gracinha. Foi uma vitória extremamente dominante. O Jonathan Taylor fez o que quis, correu para 3 touchdowns. Não teve tanta jarda, foram só 66. Mas também porque, na maioria das vezes, o ataque do Colts entrou em campo com pouco campo para correr, porque a defesa conseguia uma interceptação, conseguia um turnover muito próximo da end zone. Então, nem o Jonathan Taylor nem teve tanto campo para correr. Mas sempre que correu, foi efetivo, foi eficiente. Foi o grande nome aí da vitória de Indianápolis. E, velho, esse time do Raiders, ele... complicado, hein? Vovô Pete Carroll tá
tá com um problemão nas mãos. É um time que não tem um grande elenco, é um time... Cara, é um time fraco. É um time muito fraco. É um time que não consegue ser superior ao adversário em nenhuma área. É ataque, é defesa, é time especial, tudo o Raiders é pior do que os outros. É uma coisa realmente impressionante, né? E ontem não foi diferente. Colts vencendo de forma bem tranquila. Quem também venceu de forma muito tranquila foi o Texans, enfrentando o navio afundado do Ravens. O Texans conseguiu sua segunda vitória na temporada, venceu por 44-10. Jogo muito tranquilo, muito fácil. Né? O Ravens está completamente entregue. E para além de estar entregue, o time também está cheio de lesão. Né? Ontem a defesa do Ravens estava toda esburacada. E para piorar, eles não tiveram o Lamar Jackson no ataque. Então, mano, era basicamente impossível pro Ravens vencer ontem. E, de fato, foi o que aconteceu. O Texans venceu tranquilo, né? O CJ Stroud teve o seu melhor jogo na temporada, mais de 400 jardas de ataque ali, mais de 150 jardas terrestres. CJ Stroud deu 4 passes para touchdown. Essas jardas que eu falei foram jardas do ataque total, né? O CJ Stroud, ele teve 200 não. Ele teve 23 passes completos em 27 tentados e 4 passes para touchdown. Tá, então, sim. No fim, foi um domínio completo do Texans e a barca do Ravens tá afundada há muito tempo. Né? A gente estar no dia 6 de outubro e o John Harbaugh ainda ser o técnico do Ravens, pra mim, é uma parada inacreditável. Sinceramente, é uma parada inacreditável. Já não é mais questão de se ele vai ser demitido, se a era John Harbaugh vai acabar. É questão de quando. E eu vou te falar, já tá passando da hora, mano. Já tá passando da hora. Se eu sou o Ravens... eu já mando embora agora, pra tentar salvar essa temporada, porque, mano, apesar das lesões e dos jogos horríveis que o Ravens tem feito, é um elenco bom pra caramba, cara. Se esse time tiver aí os retornos, especialmente do Lamar e do Roquan Smith, e se demitir o John Harbaugh, trazer um cara novo com ideias novas, o Ravens ainda pode brigar, tá ligado? Só que precisa demitir, cara. Porque se ficar com o John Harbaugh, não vai ter jeito. O cara perdeu o time, perdeu o vestiário, a torcida já largou mão também, então não tem nada de positivo em manter o John Harbaugh. Não tem. Então, o Ravens tem que resolver isso logo, porque dá dó. Dá dó de ver um elenco desse ser totalmente desperdiçado, tá? Muita dó. Próximo jogo, o Dallas Cowboys venceu o New York Jets por 37-22. Grande jogo ofensivo do Dallas, né? O Dak Prescott tendo mais uma atuação brilhante, né? O Dak tá jogando muito. É que por conta do Dallas não ser um grande time, não ter um grande elenco, especialmente na parte defensiva, tá passando meio desapercebido, mas o início de temporada do Dak Prescott é absurdo, cara. É absurdo. Ontem, 18 de 29 nos lançamentos tentados, 237 jardas aéreas, 4 touchdowns passados. 4. Se o Dallas tivesse uma campanha melhor, a gente estaria falando de Dak Prescott para MVP. Porque analisando o desempenho individual de quarterbacks, eu não consigo falar 3 quarterbacks que estão tendo um desempenho melhor do que o Dak. Não consigo, mano, sinceramente. É bizarro o nível que o menino Dakota tá jogando. E ontem, né, o time conseguiu não desperdiçar esse jogo do Dak. Saíram com a vitória. Vale destacar o Ryan Flournoy, né, o wide receiver. Ele que foi escolha de 6ª rodada no ano passado. Apareceu muito bem ontem. Foram 6 recepções para 114 jardas. É um menino aí que tá se mostrando um cara capaz de ajudar esse corpo de recebedor, ainda mais agora que tá sem o CeeDee Lamb. CeeDee Lamb segue fora. Então é um menino que ontem se destacou bastante, foi, né, um dos principais alvos do Dak no jogo. O nosso querido... Qual que é o nome do running back de Dallas? Sempre esqueço o nome dele. Javonte Williams, perdão. Javonte Williams ontem fez mais um bom jogo, ele também tá fazendo uma boa temporada. Ontem foram 16 carregadas, 1 touchdown e 135 jardas terrestres. Foi muito bem. O Jake Ferguson também foi um ótimo alvo do Dak. Recebeu 7 passes, 2 touchdowns e 49 jardas. Então, ofensivamente, cara, foi um grande jogo de Dallas. Defensivamente, Dallas não foi tão mal quanto foi em outros jogos. Ontem tomou 22 pontos e tal, mas já teve jogos piores, né? E grande resultado, cara.
grande resultado para Dallas, e mais um resultado ruim pro Jets, e mais um resultado ruim, muito por conta da defesa horrível. Cara, é impressionante a queda de desempenho dessa defesa, cara. Nos últimos anos, se teve uma coisa que deu pra salvar do Jets, foi a defesa, né? A defesa, caramba, tem um mosquito aqui que tá brincadeira, hein? Meu Deus do céu. A defesa do Jets vinha sendo muito boa nos últimos anos, tá ligado? Vinha fazendo um trabalho muito bom. Só que desde a chegada do Aaron Glenn, cara, o desempenho dessa defesa caiu de forma brutal. Ontem, cederam 416 jardas pra Dallas, tá ligado? Dallas sem Sid Lamb. O Jets é o primeiro time na história da NFL sem ter uma vitória nos primeiros 5 jogos de uma temporada, entendeu? E é um time que, temporada passada, terminou no top 3 de defesa. E, mano, nesse ano tá completamente o oposto. E aí, sem ter uma boa defesa, o time meio que fica obrigado a ter um ataque muito produtivo, o que é muito difícil tendo Justin Fields como seu quarterback. Então, o Jets tá numa situação muito complicada, porque depender do ataque pra vencer é o pior cenário possível pro Jets, cara. É o pior cenário possível. E, infelizmente, é o que vem se desenhando nessa temporada. O que resta pro torcedor do Jets é orar. Como diria William Bigode, agora é orar. Agora é orar pra essa defesa de forma mágica melhorar, porque se não melhorar, a temporada do Jets caminha pra ser mais uma temporada de tanque. Felizmente é isso. Seguindo, a gente teve o Panthers vencendo o Miami Dolphins por 27-24, uma baita partida do Panthers, que chegou a perder por 17-0. O Panthers começou o jogo mal pra caramba, velho. A defesa sendo engolida, Tua fazendo um grande jogo, o ataque não conseguindo produzir. Só que aí, velho, depois do 17-0, a defesa de Carolina clicou, melhorou, conseguiu parar completamente o ataque terrestre de Miami. E no ataque, teve ali, né, o Rico Doodle, running back reserva, aparecendo bem pra caramba, né? Sem ter ali o Chuba Hubbard, o Doodle foi, mano, brilhante, né? Teve 23 carregadas, 206 jardas e um touchdown. Fora que ainda recebeu 3 passes para 38 jardas. O moleque foi demais, jogou muito. E aí esse combo, né, Rico Doodle e ótimo trabalho da defesa contra a corrida de Miami, fez o Panthers conseguir buscar a virada. E o Dolphins, mano, que situação do Dolphins também, mano. Os caras não conseguiram ganhar do Panthers depois de abrir 17-0. É pra fechar as portas mesmo, mano. Realmente é pra fechar as portas. Não tem como. Ridículo. Meus sentimentos ao Paulo Antunes, porque realmente torcer pro Dolphins em 2025 é uma aprovação. De fato, é uma aprovação. Quem venceu ontem e surpreendeu muita gente foi o Denver Broncos, né? Enfrentando o Philadelphia Eagles, que estava invicto. O Broncos conseguiu vencer por 21-17, um jogo onde Filadélfia chegou a vencer por 17-3 no início do quarto período. O Denver entrou no quarto período com o jogo, mano, perdido basicamente. E mesmo assim os caras não desistiram. Foi uma baita prova de resiliência do Broncos. No quarto período eles anotaram 18 pontos seguidos, tá? 18 pontos seguidos. E no ataque e na defesa eles, mano, travaram o ataque de Filadélfia, né? O Nick Bonito teve um puta jogo. Ele teve 2 sacks e meio ontem, enfrentando uma das melhores linhas ofensivas da liga. Talvez até a melhor linha ofensiva da liga. Então, foi um trabalho em conjunto. Foi o ataque comandado pelo Bo Nix e a defesa comandada pelo Nick Bonito, que merecia ser mais comentado também, né? A gente fala tanto de Myles Garrett, de TJ Watt, do próprio Trey Hendrickson, só que falamos pouco sobre Nick Bonito. É um ótimo Ed, é um excelente Ed. Ontem fez muita diferença. Pra Filadélfia, frustrante, né? Frustrante. Chegar no quarto período com essa vantagem e derreter do jeito que derreteu é frustrante pra caramba. E aí fica o alertinha. Esse ataque de Filadélfia precisa ser melhor, especialmente em momentos de fechamento de jogo. Esse ataque do Eagles, ele não tá fluindo. Não tá fluindo. E aí, menino Sirianni precisa ser cobrado, porque ontem eu não gostei das chamadas dele, especialmente a falta de volume pro Saquon Barkley. Cara, ontem o Saquon
teve só 6 corridas, só teve 9 toques. A gente tá falando do melhor running back da NFL, a gente tá falando de uma das melhores armas ofensivas da liga. Talvez hoje o Saquon Barkley só não seja uma arma ofensiva melhor do que o Mahomes, tá ligado? Um dos caras mais talentosos da liga. Esse cara só teve 9 toques na bola ontem, entendeu? Não dá. Não dá. O Saquon, nesse ataque, ele tem que ser acionado o máximo de vezes possíveis. Máximo de vezes possíveis. Então, uma vitória, muito mérito do Denver, muito mérito dessa defesa, mas também demérito demais de Filadélfia e das chamadas de Filadélfia. Nick Sirianni ontem não foi bem. E aí, o resultado foi a primeira derrota de Filadélfia na temporada. Filadélfia perde a invencibilidade, mas o invicto cai na NFL. Um time que conquistou ontem sua primeira vitória foi o New Orleans Saints, né? Jogando no Superdome, o Saints venceu o New York Giants por 26-14. Né? O Spencer Rattler conseguiu sua primeira vitória na carreira, né? Primeira vitória aí do quarterback, que tem feito uma temporada bem decente, né? O Spencer Rattler é aquilo, ele é um quarterback bom. Cara, eu não julgo ele como bom, mas eu também não julgo ele como horroroso. Ele é um quarterback medíocre pra caralho, que não vai te levar ao título, que não vai te levar ao Super Bowl. Porém, ele é um quarterback competente o suficiente pra te ajudar a vencer alguns jogos, e ontem foi o caso, e vem sendo o caso na temporada, né? O Saints estava sem vencer ainda, mas se você pegar pra reassistir os jogos, tirando, né, aquele jogo contra Seattle, cara, em todos os outros o Saints competiu, né? Conseguiu se manter vivo nos jogos, né? Só que sempre esbarrava na falta de qualidade, na falta de talento. Ontem não. Ontem o time lutou, fez um bom jogo, um jogo seguro, saiu com a sua primeira vitória, né? Consegue aí vencer o Giants, que estava super empolgado depois, né, da vitória contra o Chargers, depois da boa estreia do Jackson Dart. Ontem o Dart teve um jogo bem mais errático, né, cometeu 3 turnovers ali que foram bem importantes. O Giants sentiu muito a falta de ter um wide receiver melhor, né, sem Malik Nabers, né, acabou que o ataque, né, perdeu o seu disparado, sua melhor arma, né, e aí os caras que sobraram ali, o Andale Robinson, Darius Slayton, Jalen Hyatt, esses caras não tocam no mindinho do Malik Nabers. E aí ontem faltou armas, faltou mais cuidado com a bola por parte do Dart, e sobrou luta, sobrou garra por parte de New Orleans, que consegue aí a sua primeira vitória, bom resultado, né? New Orleans aí perdendo a sua virgindade na temporada. Olha aí que momento maravilhoso. Na sequência, a gente teve Tampa Bay Buccaneers vencendo o Seattle Seahawks num baita de um jogo, né? Jogão aí de trocação franca dos dois ataques. E aí no fim, ou novamente, né, nosso querido Baker Mayfield comandando uma campanha vencedora. O Buccaneers venceu por 38-35. Essa foi a 4ª vez na temporada que o Buccaneers conseguiu, né, os pontos da vitória no último minuto. É um time que tá viciado em clutch time. E, mano, que vitória, velho. Uma vitória gigante. Um Tampa Bay que tá sofrendo demais com lesões, né, cara? Sem Mike Evans, sem Bucky Irving, sem Luke Goedeke, sem Jamel Dean, sem Benjamin Morrison. Os caras foram lá, venceram um bom time de Seattle fora de casa. Então, mano, é mais uma vitória pra se comemorar muito, e uma derrota pra se lamentar bastante, porque Seattle fez um bom jogo, né? A defesa vacilou, a defesa de Seattle ontem não foi bem, foi o pior jogo da defesa nessa temporada, mas ofensivamente, cara, Seattle foi bem pra caramba. O Sam Darnold fez um puta jogo, cara. 341 jardas, 4 touchdowns, conseguindo conexões importantes. Teve uma ali no quarto período, faltando uns 3, 4 minutos pra acabar, que foi um absurdo, né? Era uma quarta descida, ele foi pressionado, ele conseguiu sair da pressão, estendeu a jogada e conectou ali com o... Qual que é o nome do cara? Sempre esqueço. Conectou com o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Enfim, não vou me lembrar o certo. Ah, tá aqui, ó. Conectou com o Horton. Foi uma puta conexão, foi um puta passe que o Sam Darnold achou. O problema foi que teve a interceptação. E essa interceptação, que foi muito culpa dele, né? Ele arriscou pra caramba, claramente ele sentiu a pressão e tentou resolver sozinho. Essa interceptação acabou sendo decisiva, porque num jogo de tiroteio, né? Num jogo de trocação dos ataques, normalmente é uma defesa que resolve. É uma posse defensiva que resolve. E, infelizmente, pro Sam Darnold, a jogada defensiva que decidiu esse tiroteio foi essa interceptação,
na interceptação feita pelo linebacker Lavonte David, né? Então, uma derrota muito, muito doída para Seattle pelo desenho do jogo, por jogar em casa, pelo jogo que o Sam Darnold vinha fazendo. Mas é aquilo, mano. Resultado ruim, mas é um resultado que não pode desanimar. Tá? Seattle tá fazendo uma boa temporada, tá tendo um início muito promissor. Sam Darnold tá fazendo uma temporada muito boa, né? Então não dá pra desanimar, não dá pra Seattle desanimar. Tem que melhorar na parte defensiva, não dá pra ter o jogo que teve ontem, mas sem alardes. Meu time ainda é bom, o time ainda é bem competitivo. Assim como Tampa Bay é competitivo pra caramba, time guerreiro. E o Baker Mayfield Como é bom, né, poder dormir tendo a tranquilidade, né, na cabeça de nunca ter criticado o Baker Mayfield. Nunca critiquei. Nunca critiquei o padeiro, ele joga muito, é decisivo e ontem. Clutch. Baker Mayfield, muito foda. Quem quase perdeu de vacilo ontem foi o Detroit Lions, né? Detroit Lions pegou ali o Cincinnati Bengals, que tá morto na temporada. Só que, mano, quase deu ruim, né? Venceu por 37-24, mas, mano, esse jogo chegou a ficar 28-3, entendeu? O Bengals conseguiu ali dar um gás, conseguiu dar um apavoro, e foi muito por conta dos vacilos do Lions. O Lions cometeu 8 faltas ontem, permitiu 4 sacks, tá ligado? O Lions vacilou bastante, cara. Foi um jogo bem porquinho do Lions. Sorte que é o Bengals, né? Que não tem competência, que não tem qualidade, né? Assim, até que tem qualidade, mas sem Joe Burrow, sem o Burrow não tem como. Sem o Joe Burrow não tem como. Né? O Browning não tem a mínima capacidade de comandar esse time para vitórias. Até que ele não foi tão mal ontem, mas falta. Né? Cometeu ali, né, alguns turnovers bestas. Teve ali o quê? Foram 3 interceptações? 3, né? Foram 3 interceptações. Então, mano, esse Bengals não tem como acreditar. Uma defesa muito ruim também. Só que, pô, não dá pra você também jogar de sacanagem. O Lions ontem jogou de sacanagem, especialmente depois de abrir o 28-3. Né? Tem que ser mais atento, Detroit. Não dá pra ficar achando que não tem como virar. Tem como tomar virada sim. Quem venceu ontem, inclusive de virada, foi Tennessee, né? Tennessee venceu o Cardinals por 22-21. Primeira vitória de Tennessee na temporada. Primeira vitória do Cam Ward, né, na NFL. Cam Ward que, apesar daquela interceptação bizarra que ele teve, terminou o jogo, cara, bem. 265 jardas passadas, e isso tendo uma linha ofensiva horrível, né? Conseguiu ali ter um bom volume. Ali no quarto período, comandou 3 campanhas seguidas que terminaram com pontos, o que foi importantíssimo pro Titans conseguir a vitória. Então, velho, grande resultado de Tennessee. Fico feliz pelo Cam Ward, porque se tem um quarterback novato que tá sofrendo, é ele, mano. Porque com essa linha ofensiva kamikaze, ele é um risco de vida em toda vez que ele pisa em campo. E aí ele conseguir sair com a vitória ontem, admito que eu fiquei feliz. Fiquei feliz pelo menino Cam Ward e fiquei muito decepcionado com a Arizona. Né? Mais um jogo onde a Arizona não consegue fechar. A Arizona vinha fazendo um jogo bom, entrou ali no quarto período, vencendo por 28-6, entendeu? Sim, não 28-6, entrou vencendo por 21-6, não é? Poderia ter aberto 28-6 se o... Qual que é o nome lá do malandro? O running back? O Emari Demercado. Se o Demercado não tivesse dado uma de Adonai Mitchell, né? Ter soltado a bola ali na linha de gol, poderia ter aberto 28-6, poderia ter resolvido o jogo. Mas não, vacilou. E aí faltou defesa, faltou ataque, faltou atenção. E os caras tomaram a virada. Então, eu como um cara que acredita nesse time de Arizona, eu fiquei muito triste porque mais uma derrota no vacilo, mais uma vitória que eles deixam escapar por desatenção, mano. Por desatenção. É muito complicado acreditar no Arizona, né? É foda. O culpado é eu. O culpado sou eu de acreditar. Finalizando aqui, ó, a gente teve o Commanders batendo o Chargers na volta do Jayden Daniels. Venceram por 27-10. O Jayden Daniels foi muito importante, voltou bem e tal, coordenou bem o ataque, mas ontem foi uma vitória muito na conta da defesa e do Crosker Merritt, né? O menino Crosker Merritt teve 111 jardas, conseguiu 2 touchdowns, pra mim foi o melhor jogador de ataque do Commanders ontem, e a defesa foi incrível, velho. 6 tackles, pra perda de jardas. O Dorance Armstrong conseguiu sacar o Justin Herbert 2 vezes.
né, o Mike Sainristil conseguiu um turnover ali importantíssimo, né, conseguiu uma interceptação importante ali no meio do quarto período. Então, a volta do Jayden Daniels foi crucial, mas ele não foi o principal ponto de virada pro jogo de ontem. Para mim, a defesa, especialmente o front e o cross-game merit, para mim foram os principais fatores para a vitória do Commanders. Segunda derrota do Chargers na temporada. Chargers esse que caiu de rendimento, hein? Óbvio, as lesões têm total impacto nisso, especialmente as lesões na linha ofensiva. Ontem o Justin Herbert tava muito vulnerável por conta da linha ofensiva meio improvisada. Mas, mano, esperava mais do Chargers, viu? Esperava bem mais do Chargers. Não jogou bem, o próprio Justin Herbert não foi bem, foi sacado 4 vezes, foi interceptado. Então, decepcionante o jogo do Chargers e grande jogo do Commanders, cara. Grande vitória da sensação Washington Commanders, né? Sensação do ano passado. E aí, pra fechar o vídeo, né? A gente teve a grande vitória de New England pra cima de Buffalo. 23-20, grande jogo do Patriots. Grande atuação do Stephon Diggs, né? Enfrentando o seu ex. Jogou pra caralho. Ontem foram, aqui ó, pegando os números dele, ele foi alvo 12 vezes, conseguiu a recepção em 10, com 146 jardas. 146 jardas. Foi o melhor jogo do Stephon Diggs em muito tempo. Então, uma noite maravilhosa pro Diggs. O Drake May também foi muito bem no jogo, apesar dele não ter passado para nenhum touchdown. Cara, ele foi muito clutch. Teve ali uma campanha faltando, acho que 2 minutos para acabar o jogo. Cara, que ele foi gigantesco, mano. Conectou um passe mágico pro Stephon Diggs, super pressionado, conseguiu descolar o passe e depois comandou o time ali, né? Botou ali na linha de 52 pro Borregales, conseguiu o field goal da vitória. Então, Drake May jogou pra caralho, Stephon Diggs jogou pra caralho. Grande jogo, mano. Grande jogo mesmo de New England. E um jogo bem porquinho por parte de Buffalo, né? Não tô aqui desmerecendo o que o Patriots fez, mas Buffalo foi bem desatento no jogo de ontem, né? Muitas faltas, muitas penalidades. Foram 11 penalidades que custaram 90 jardas pra Buffalo. Pô, aí é foda, né? Aí não tem Josh Allen que salve. Fora a quantidade absurda de fumbles que a gente teve nesse jogo, né? Muitos do próprio Bills. Então, cara, foi um puta jogo, um baita Sunday Night, que terminou com essa belíssima vitória de New England. E fica o alerta para a secundária de Buffalo, né? Secundária de Buffalo que, né, desde o ano passado vem sendo uma secundária muito elogiada. Ontem não conseguiu fazer nada. E no Monday Night, na semana 6, vai ter que enfrentar o Drake London. É bom se a secundária ela ficar mais atenta, porque ontem o Stephon Diggs fez o que quis. Tá? Então, é isso, minha gente. Sobre o Domingão de NFL é isso, né? Comenta aí o que você achou do Domingão, o que você achou dos jogos, quero saber a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, hoje tem Switch TV Show, né? Vamos falar bastante sobre a NBA. E um abraço, beijo no coração de todo mundo, fiquem bem e tchau!